Pessoal, vocês sabiam que a Bíblia fechada é um livro, mais aberta é Deus falando? Você já esteve num deserto? Não me refiro exatamente ao deserto do Saara ou alguma coisa assim, mas a um deserto. Deserto é um lugar onde você não encontra verde ou não encontra água facilmente. Deserto é um lugar difícil de se viver. Mas não existem apenas desertos físicos, também existem desertos existenciais. Nós temos desertos na vida e hoje nós vamos falar sobre isso, caminhando pelo deserto. Eu espero que Deus, através da sua palavra, fale ao seu coração, ao meu coração, e que nós possamos entender profundamente aquilo que Deus tem a nos dizer nesta hora. Para tanto, eu gostaria de ler para você a palavra de Deus em Êxodo capítulo 13, versículos 17 a 22. Êxodo capítulo 13, versículos 17 a 22. Aqui a narrativa de quando o povo de Deus, Israel, ele sai do Egito. Deus, após 10 pragas que ele enviou, ele acabou por libertar o povo de Deus do Egito, da escravidão que Israel sofria lá no Egito. Bem, o povo atravessou o Mar Vermelho e aí então você tem a grande travessia pelo deserto. Foram 40 anos que o povo ficou no deserto. 40 anos, 4 décadas, muito tempo, não é? Uma geração praticamente. Bom, a palavra de Deus diz assim em Êxodo capítulo 3, 13, versos 17 a 22. Acompanhe aí na sua Bíblia, ok? Ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, porquanto entendeu o Senhor para que porventura o povo não se arrependa do passo dado ao deparar-se com a guerra e volte para o Egito. Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo Yam Suf, ou seja, Mar Vermelho. Embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurar solenemente, afirmando: Deus haverá de vos visitar, e então, neste dia, levai daqui convosco os meus ossos. Foi o juramento que José fez, pediu para o povo, seus descendentes, fazerem ainda no Egito, não é? Os israelitas partiram de Sucote, acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e durante a noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante toda a noite. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. A vida é repleta de desertos, não é mesmo? Momentos difíceis, momentos que nos provocam dor, aflição, angústia até. A vida é, com certeza, uma sucessão de desertos. Nós passamos, nós enfrentamos desertos. E aqui o povo de Deus estava exatamente enfrentando o deserto antes de adentrar na terra prometida, a Canaã. Bom, quando caminhamos pelo deserto, nós aprendemos que nem sempre o caminho mais curto e fácil é o caminho de Deus. Você reparou na leitura que fizemos? Diz lá no versículo 17, ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus,
embora esse fosse o caminho mais curto. Geralmente, os caminhos de Deus nos surpreendem. Deus tem caminhos que não são necessariamente os mais curtos ou aqueles aparentemente mais fáceis. Deus tem os caminhos dele. E no deserto nós vemos isso. O povo de Deus foi guiado por Deus não para um caminho mais curto, mas por um outro caminho, um caminho bem longo, por sinal. Mas esse era o propósito de Deus. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Porém, eu tenho certeza que em muitos momentos na sua vida, Deus já levou você por caminhos que você não esperava. Talvez agora mesmo você esteja passando um deserto, um caminho longo, difícil. Eu creio que você pode e deve ser grandemente abençoado pelos ensinos da palavra de Deus. Deus, ele faz isso. Os caminhos dele podem não ser os mais fáceis e curtos, mas são sempre os melhores caminhos. Deus sabe o que faz. O próprio José, que foi filho de Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, então ali Jacó gerou José, e José tinha mais 11 irmãos, e ele então foi vendido pelos seus irmãos como escravo, e assim que ele foi parar no Egito. Entretanto, era o caminho de Deus. Lá no Egito, Deus ainda permitiu que José fosse jogado numa cadeia. Sim, foi acusado injustamente e acabou preso. E ali ficou um bom tempo. Até que ele chegou a entender e a ajudar Faraó a entender os sonhos que Faraó tinha. E assim José foi colocado como o segundo homem mais poderoso do Egito, que era a grande potência da época. São os caminhos de Deus. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, colocado numa prisão, os caminhos de Deus para que José chegasse onde Deus queria. Deus tem os caminhos dele. Confiemos nesses caminhos. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Bom, caminhando pelo deserto, percebemos que foi Deus quem nos levou por esse caminho. Veja no versículo 18, na primeira parte, a palavra diz assim: Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo Lan-Suf, ou Mar Vermelho. Foi Deus quem fez o povo seguir aquele caminho. Exatamente, caminhando pelo deserto, de repente a gente percebe: ué, mas foi Deus que me trouxe aqui. Foi Deus que me permitiu estar nesse deserto, nesse momento difícil, de aridez, de sofrimento. Muitas vezes Deus nos leva para o deserto. Nós precisamos do deserto. Tem lições que Deus não consegue nos ensinar, nós não haveremos de aprender num oásis. Por isso Deus nos leva para o deserto. E em muitas ocasiões, quem segue a Deus sabe o que eu estou falando. Deus mesmo nos leva para os desertos da vida. Bem, Deus, ele conclui que precisamos ir para o deserto, nos leva para o deserto. Cabe a nós confiarmos nele e aprendermos com o deserto onde ele nos coloca. Seguindo aqui, nós vemos ainda que caminhando pelo deserto, percebemos que o deserto melhora a nossa visão de Deus. Exatamente. Nós enxergamos muito melhor Deus no deserto do que numa planície, numa relva verde, numa montanha muito bonita. Nós, no deserto, temos a possibilidade de enxergar Deus com muito mais profundidade e clareza. Aqui no verso 19 da palavra de Deus, nós lemos assim: Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurar solenemente, afirmando: Deus haverá de nos visitar, e então, neste dia, levai daqui convosco os meus ossos. José, ele que tanto tempo atrás já tinha morrido, não é? Ele e seus irmãos que foram usados por Deus para que surgissem as 12 tribos de Israel. E agora nós temos então o próprio José afirmando, declarando: olha, eu vou morrer aqui no Egito, mas o povo de Deus não ficará aqui no Egito. Quando Deus visitar o povo dele, visitar vocês,
e tirar vocês daqui, levem os meus ossos com vocês. E ele fez o pessoal da sua época jurar solenemente. E quando o povo saiu do Egito, Moisés se lembrou disso e levou os ossos de José junto para cumprir a promessa que fora feita por aquele homem que foi tão usado por Deus para que Israel chegasse ao Egito e dali saísse rumo ao deserto. Bem, nós vemos aqui que Deus, ele mantém a sua palavra. Deus, ele cumpre as suas promessas. José lá atrás tinha certeza que Deus haveria de levar o seu povo para a terra prometida. Que coisa mais linda, que coisa de fé, uma declaração de fé. E ela foi cumprida através do povo de Deus, levando os ossos, os restos mortais de José para a terra prometida. Bem, no deserto nós temos condições de enxergar Deus melhor. Aqui o povo pôde ver com muita clareza que Deus cumpre a sua promessa. Ele prometeu para José, José creu e agora estava cumprindo a sua promessa. Que coisa maravilhosa! No deserto parece que os nossos olhos ficam muito mais fixos em Deus, eles conseguem enxergar com mais clareza as ações de Deus. Continuando, nós ainda vemos que caminhando pelo deserto, nós corremos o risco de fixarmos o nosso olhar na areia. É um grande risco isso. Lá no versículo 21, a palavra de Deus diz assim: durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e durante a noite. Veja, que coisa mais linda, naquele deserto, eles olhavam para cima de dia e havia uma coluna de nuvem. E essa coluna de nuvem guiava o povo na direção que a coluna de nuvem se dirigia, o povo dirigia-se também. À noite, na escuridão do deserto, uma coluna de fogo, também dirigindo, iluminando o povo de Deus. Coisa maravilhosa. Bastava olhar para cima e o povo via a presença do Senhor ali com eles, o símbolo da presença do Senhor. Bem, em meio aos desertos da vida, nós temos o risco de olharmos para a areia, de olharmos para baixo. Ah, mas essa areia é imensa, essa areia é tão quente, essa areia aqui não me dá nada para comer, essa areia é tão difícil, essa areia machuca os meus pés, essa areia. Às vezes no deserto nós olhamos para a areia. Mas devemos olhar para a direção certa, devemos olhar para cima, devemos olhar para Deus, para a coluna de nuvem, para a coluna de fogo. Sim, com certeza. O pior que pode nos acontecer quando enfrentamos os desertos da vida é fixarmos de tal forma nossos olhos na imensidão sombria das areias, a ponto de não olharmos para cima e assim contemplarmos a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Se você está atravessando um deserto, não olhe para a areia. Olhe para Deus, olhe para a coluna de nuvem, olhe para a coluna de fogo, que os seus olhos estejam fixos no seu Deus, em nosso Deus. Amém? Para onde você está olhando? Para onde você tem olhado? A palavra que nos ensina, olhemos para cima. Não importa a imensidão do deserto, o que importa é que Deus está conosco. Continuando, caminhando pelo deserto, nós temos uma grande oportunidade de viver na presença ou na dependência de Deus. Enquanto estamos no deserto, dependemos de Deus. Não temos alternativa, nós precisamos depender de Deus. O deserto sozinho, por si só, não haverá de nos sustentar. Nós precisamos de Deus no deserto. E o deserto, portanto, é uma oportunidade
para que nós possamos depender de Deus, confiar em Deus, descansar em Deus. Israel passou 40 anos no deserto, 4 décadas, décadas difíceis, momentos difíceis, mas, na verdade, ali foi uma lição, uma sala de aula que Deus preparou para o seu povo. Ali no deserto, o povo estava sendo instruído. O povo aprendeu quantas coisas, aprendeu que Deus não os abandona, como nós vemos, por exemplo, aqui quando diz a palavra de Deus, que nesse deserto, de dia Deus estava ali numa coluna de nuvem e à noite numa coluna de fogo. E a palavra de Deus ainda diz que em nenhum momento, seja de dia ou de noite, Deus se afastava do povo dele. No verso 22, a coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante toda a noite. No deserto, nós, povo de Deus, nunca estamos sozinhos. Se você está enfrentando um deserto, lembre-se disso. Deus está com você. Deus não nos abandona no deserto. Deus durante o dia está lá, durante a noite está lá. Deus está sempre conosco. Não importa o deserto que você esteja passando. Estamos aqui para, em nome de Jesus, lembrá-lo desta verdade, deste fato. Assim como Deus não abandonou o seu povo Israel no deserto 3 mil anos atrás, Ele não abandona os seus nos dias de hoje. Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre o mesmo Deus. Ele está com você, Ele cuida de você. Creia nisso. Não se deixe vencer pelo deserto, mas vença o deserto com a fé fortalecida, canalizada em Deus, no Altíssimo. Deus, o nosso Senhor, está com você, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Deus está com você. Não importa o deserto que você esteja passando. Bem, essa vida é repleta de desertos. Mas eu quero concluir aqui a minha reflexão, essa devocional bíblica, dizendo que a Bíblia ensina de um deserto que é o pior de todos os desertos. É o deserto que vem após a morte. O deserto que Jesus denominou de inferno, morte eterna. Esse deserto é o deserto daqueles que partem desta vida sem terem o seu nome escrito no livro da vida. Sem que um dia tenham entregue sua vida a Jesus, recebendo-o como Senhor e Salvador. Querido amigo, querida amiga que me assiste nesse vídeo, Jesus certa vez disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus oferece vida eterna, vida em abundância, vida após a morte. Deus oferece a todas as pessoas, inclusive a você. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, pense nessas palavras de Jesus. Pense nos ensinos da palavra de Deus. Religião alguma salva alguém, mas Jesus Cristo, e somente Ele pode nos salvar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entregue sua vida a Jesus. Receba-o como seu Senhor, como seu Salvador. E assim você jamais enfrentará o pior de todos os desertos. Porque eu vou te falar, você passar nessa vida enfrentando tantos desertos como é próprio da vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições. E morrer e passar a eternidade no pior de todos os desertos, que Jesus disse que esse deserto chamado inferno é um lugar de pranto e ranger de dentes. Meu amigo, minha amiga, Deus não quer isso para você. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Venha até Jesus, entregue sua vida a Jesus. Confie no Senhor Jesus. Ele te ama, Deus ama você. Deus quer que você, ao passar os desertos desse mundo,
desfrute da glória celestial para todo sempre. Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados. Cabe a nós recebermos esse presente de Deus. Ele nos deu gratuitamente. Ele nos oferece de graça esse presente. Basta em nosso coração recebermos Jesus como Senhor, Ele que manda na nossa vida, e Salvador. Você quer entregar sua vida a Jesus? Quer mesmo? Então feche seus olhos. Feche seus olhos onde você estiver aí. E repita esta oração que eu farei. Eu vou ajudar você numa oração de entrega de vida a Jesus. Diga assim: Senhor Deus. Pode repetir bem baixinho aí onde você estiver. Senhor Deus, de todo o meu coração, eu entrego minha vida a Jesus. Reconheço que sou um pecador, uma pecadora, e que Jesus morreu pelos meus pecados. E do jeito que eu estou, eu me entrego a Ti, para que o Senhor me transforme naquilo que o Senhor deseja. Minha vida é Tua a partir deste momento. Eu quero, Senhor, viver para todo sempre com o Senhor. Eu quero passar os desertos desta vida com o Senhor. E quando eu morrer, Senhor, quando eu partir deste mundo, eu não quero ir para o deserto do inferno, eu quero para a glória celestial, para a Canaã celestial. Escreva meu nome no livro da vida, Senhor. Eu me entrego a Ti nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Se você fez sinceramente esta oração, eu creio que nós vamos nos ver no céu. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Escreva para a Igreja Batista Videira. Nós gostaríamos muito de conhecer a sua decisão e de orar por você. Deus te abençoe. Nós agora vamos louvar a Deus. Vamos adorar ao Senhor. A Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vamos adorar ao Senhor. Confia em Deus que Ele nunca
a nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Agora vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus. E a jovem Pamela, membro de nossa igreja, estará nos dirigindo a Deus em oração. Se você tem algum pedido de oração, pode anotar aí em nosso YouTube que a Igreja Batista Videira estará orando por você. Oremos com a irmã Pamela. Senhor Jesus, eu te agradeço por este dia, meu Pai, por mais um dia de vida que o Senhor tem dado a mim, a todos os irmãos que estão aqui assistindo a este culto, meu Pai. Eu venho te agradecer porque o Senhor tem nos fortalecido a cada dia mais, Senhor, por mais que esses dias tenham sido tão difíceis, meu Deus, o Senhor tem nos sustentado com a tua destra, meu Pai, tem nos ajudado a permanecermos fiéis, meu Pai, firmes, juntamente contigo, Senhor. Eu venho agradecer também, meu Pai, porque agora estou tendo a oportunidade de rever muitos irmãos, Senhor, na tua casa. Temos agora a permissão de estarmos reunidos como tua igreja novamente, Senhor, e que o Senhor esteja também com aqueles que ainda não podem comparecer aos cultos presenciais, meu Pai, que o Senhor esteja protegendo a cada um grandemente contra este vírus, meu Pai, abençoando a sua saúde, a sua imunidade, que o Senhor esteja com eles a cada dia, Senhor, para que eles não se sintam sozinhos, meu Pai, que o Senhor esteja nos usando cada vez mais. Eu te agradeço porque durante este período, Senhor, o Senhor tem levantado a tua igreja na obra, meu Pai, principalmente durante todos os manás que temos escutado durante a semana, tanto para os adultos quanto para as crianças. O Senhor tem usado a tua igreja de forma tão grandiosa, meu Pai, e nós te agradecemos por isso, Senhor. Eu venho estar pedindo também, meu Pai, em favor dos nossos missionários, meu Deus, que o Senhor esteja abençoando e sustentando a cada um, meu Pai, que o Senhor esteja com eles a cada dia. Não tem sido fácil também, Senhor, durante este período que não podemos sair tanto de casa, meu Pai, principalmente para os nossos missionários que trabalham com outras pessoas, que o Senhor esteja ajudando a cada um deles em sua missão, meu Pai, cada um no seu campo missionário, e nós te agradecemos porque muitos países e regiões têm sido abençoadas pelas missões videiras, Senhor, nós te agradecemos, meu Pai. Eu venho estar pedindo também, ó Deus, pelos profissionais da saúde, que o Senhor continue a proteger cada um, meu Deus, dar sabedoria, dar forças, meu Pai, para que eles consigam suportar tudo isso que tem acontecido, porque não tem sido fácil para eles estarem na linha de frente, Senhor, que o Senhor esteja ajudando eles, fortalecendo a cada dia mais, que o Senhor esteja nos usando, meu Pai, e também cuidando dos enfermos da nossa igreja, Senhor. Nós sabemos que muitas pessoas não têm passado bem de saúde, não apenas pelo motivo do vírus, mas também por outras doenças, infelizmente, e que o Senhor possa estar cuidando dessas pessoas e dando-lhes a cura, se essa for a tua vontade, meu Pai. Eu venho estar pedindo também pelo início dessa semana, que seja uma semana abençoada, que nós possamos ser usados grandemente pelo Senhor, que o Senhor seja uma luz em nossas vidas, meu Pai, nos ajude a transmitir isso para as outras pessoas, principalmente num período em que a maioria delas está sensível para ouvir a tua voz, sensível para entender e aceitar o teu amor, Senhor, que o Senhor esteja nos usando, nos abençoando, nos fortalecendo a cada dia mais, meu Pai. Em teu nome poderoso que eu oro, Jesus. A Igreja Batista Videira, ela tem o culto presencial agora, aos domingos, às 9h30, lá em nosso templo do Jardim Amanda. Você é nosso convidado. Se você não participa ou não pertence ao grupo de risco, como eu, então você pode ir. Lá estão nossos irmãos, tem o pastor Vantuil,
estarão pregando a palavra, adorando ao Senhor com louvores. Você é nosso convidado, ok? Lá no Jardim Amanda, aqui em Hortolândia. Nós também temos a videira lá em Ribeirão Branco, com o missionário Geraldo, irmã Silvana, e esperamos em breve em outros locais também, Igrejas Batista Videira. Eu gostaria de dizer para você que é uma alegria muito grande ter você aqui em nosso canal. Que você seja abençoado por Deus. Ore por nós. A Igreja Batista Videira é uma igreja nova, não tem sequer 2 anos de organização, mas é uma igreja muito gostosa, um grupo de irmãos que se ama e que estão dispostos a buscar ao Senhor juntos e também a fazer missões, ok? Que Deus abençoe a sua semana, a sua família. E eu já estava me esquecendo. Deixe seu like aí, seu gostei, inscreva-se no canal, divulgue esse canal, ajude a videira a espalhar a palavra de Deus pelo mundo, ok? Deus abençoe a sua vida.